maldição hereditária, ele já fica praticamente impossível. Porque você fala assim, como é que eu vou me livrar da hereditariedade? E é isso que eu quero começar falando, que por isso que eu falei, hoje é o tema mais difícil, eu considero o mais difícil. Porque a hereditariedade está em você. Não adianta fugir, não adianta mudar para outro lugar, não adianta apagar a família, não adianta ir para outra família, nada vai fazer diferença, porque a hereditariedade, tudo que você carrega está em você. Igual está a cor do olho, está o cabelo, está o tamanho, está o seu jeito. Você sabe disso. Você sabe que você é igual a alguém da sua família. Você sabe disso, todo mundo sabe. Parece com alguém da família. Porque isto está escrito em nós. E por isso que é tão difícil da gente se livrar do escrito ruim, né? Porque tem o escrito bom, mas tem o escrito ruim em nós. E nós precisamos orar para que o Senhor nos livre do que foi escrito ruim, que tem maldade, que tem doença, que tem destruição. E todos nós temos. Não adianta a gente falar, não, na minha família não tem, na minha família está tudo de bom. Não está, com certeza não está. E eu quero explicar para você entender como e por que nós temos que rezar por isso, tá? Se quiser sentar um pouquinho, pode sentar, para depois a gente rezar. Entendemos, todo mundo sabe, não precisa ser um estudioso, todo mundo sabe que a hereditariedade está em você. Seu pai, sua mãe, e assim veio do seu avô, da sua avó, e assim veio e vai para os seus filhos. Não tem como se livrar disso, não tem como se livrar, a não ser pela oração e pelo pedido de intervenção de Deus. Não tem jeito, por mais boa vontade, eu quero mudar, não quero ser igual fulano, não vai adiantar nada, você vai ficar igual fulano, porque é a tua hereditariedade. Eu não quero a minha vida igual do meu antepassado lá. Vai ter, porque é hereditariedade. Então, você precisa primeiro entender que isto é real. E parar de ficar contando historinha que tudo vai mudar na semana que vem, porque você vai estar fazendo a campanha. Que eu tenho uma má notícia. Não vai mudar. O que vai acontecer é que você vai começar a ter mudanças. Oração por maldição hereditária é para a vida toda. Fala para a pessoa do lado, é para rezar a vida toda. Não é um dia de oração, não é uma campanha de oração, porque isso está em você. E tudo aquilo que é ruim, que você não quer, você tem que clamar a Deus que Ele vá tirando e que Ele vá fazendo a mudança. Senão, vai continuar. Sinto muito, mas vai continuar se você não entender essa estratégia. Vamos entender assim. Então, é isso que eu quero falar dessa estratégia. Por que isso é imutável? Por que isso está estabelecido? Vou começar lá em Gênesis capítulo 1. Quando Deus criou todas as coisas, capítulo 1, Deus pegou, diz lá no Gênesis capítulo 1, que Ele foi criando, criou a luz, criou a água, criou o céu, criou depois os animais. Ele foi criando todas as coisas, foi passo a passo, dia após dia, criando tudo com grande sabedoria. E Ele termina criando o homem. E Ele termina criando o homem e a mulher, e Ele diz assim: e Deus viu que tudo era bom. Quer dizer, Deus criou tudo com sabedoria e perfeição. Por isso que Ele não muda a lei dele. Deus não muda a sua lei. E nunca vai mudar.
porque Ele criou com perfeição. Mas nós que nos perdemos, nós começamos a achar que tudo é possível de mudar, que é só eu rezar que vai acontecer alguma coisa, que é só eu fazer alguma coisa lá que vai acontecer uma transformação. Ele até faz ações de cura e de libertação, mas essa coisa hereditária, ela não muda. Então é preciso que eu entenda isso, para eu não ficar achando que vai mudar tudo na manhã seguinte, porque não vai. Eu preciso compreender a lei de Deus, porque a lei de Deus é soberana, e é ela que define todas as coisas. E lá na lei de Deus, no capítulo 1, ele já definiu. Ele falou, é assim que vai ser, criei desse jeito os animais, criei o homem e a mulher, e dei para eles o mundo, porque ele fala isso, ele fala, pegou, chamou o homem e a mulher e falou assim, agora vocês cuidem da terra. Então não é mais Deus que cuida da terra, você está entendendo? Fala para a pessoa do lado, não é mais Deus que cuida, é o homem. Então, todas essas besteiradas, toda essa loucura, todo o erro, não é Deus. Não é Deus. Quem criou foi o homem. E a partir daquele dia, daquela data, o homem foi se autodestruindo, desde aquele começo lá. Foi se destruindo, foi se destruindo, foi se destruindo. Eu não sei você, mas eu vejo que a destruição não parou. E ele continua se destruindo. E as pessoas continuam se autodestruindo. E destruindo as outras. E destruindo o mundo. E destruindo tudo contra a lei de Deus. Quando o homem faz isso, o homem fica na maldição. Por escolha dele. Não foi Deus. Quem escolheu foi o homem, porque Deus deu a terra ao homem, o homem que quis. E ele escolheu errado. Ele quis escolher a destruição. Ele escolheu. E quando ele fez isso, ele ficou debaixo da maldição. Eu quero pegar aqui a passagem que está lá no Velho Testamento, está lá em... Onde que está? Que fica muito claro para nós a ordem de Deus que ele deu desde o começo e os homens perderam. Está lá no Decálogo, que são as leis dadas por Deus. E ele diz assim, eu não sei, não me pergunta agora, procura aí, Márcia, que eu não lembro. Ele diz assim, não te prostrarás diante desses deuses, e não os servirás, porque eu, Yahvé, teu Deus, sou um Deus ciumento, que puno a iniquidade dos pais sobre os filhos, até a terceira e quarta geração dos que me odeiam, mas que também ajo com amor até a 1000ª geração, para aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Eu vou repetir. Onde está, Márcia? Hã? Eu acho que é Êxodo. Êxodo 20, versículo 5. Diz assim, vamos repetir. Veja só, está lá no começo da Bíblia. Deus criou todas as coisas. Deus pôs tudo no lugar certo. Com a lei dele. E a lei dele é soberana. E ela sempre será obedecida na terra. Porque ele é a lei de Deus sempre. É Deuteronômio? Não, eu acho que é o Êxodo que eu peguei. 20. Versículo 5. Quando Deus criou lá no comecinho, Ele criou na sabedoria. E Ele falou assim, vai dar tudo certo, porque eu criei perfeito. Essa conclusão que Ele tem.
deu para o homem e falou assim: agora vocês cuidam de tudo. O homem foi se perdendo, foi desobedecendo, foi sendo egoísta, foi maltratando o seu irmão. Caim matou Abel, foi destruindo o próximo, foi passando a rasteira no outro, e assim ele começou a grande destruição. Quando a gente fala: ai, mas Deus não faz nada, e não vai fazer, tá bom? Escuta bem, e não vai fazer, a não ser que aquela pessoa tome uma postura, igual está falando aqui. Não vai fazer, porque ele já deixou tudo certo, ele não vai voltar atrás, ele nunca volta atrás, ele vai deixar. Quando chega aqui nessa passagem, ela diz assim para nós, que há uma situação bem grave aqui, porque ele fala assim, ó: não te prostrarás diante desses deuses, né, dessas coisas malignas do mundo, e não os servirás, porque eu, Yahvé, teu Deus, sou um Deus ciumento, que puno, agora que eu quero que você preste atenção, que puno a iniquidade dos pais sobre os filhos, até a 3ª e 4ª geração dos que me odeiam. Percebeu que tem uma lei de Deus de punição? Isso é uma lei. Ele fez todas as leis, e aqui ele está dizendo assim: eu puno o que o pai fez na vida do filho. Aí as pessoas, claro, isso daqui elas odeiam, falam assim: mas não é justo, não é justo, meu pai fez um monte de coisa errada, e agora eu tenho que pagar. Eu não posso discutir isso, eu posso só falar o que Deus falou. E ele falou que ele pune na vida do filho o que o pai fez. É uma lei, gente, é uma lei. Então eu tenho que descobrir como é que eu saio dessa. Fala para a pessoa do lado: você tem que descobrir como é que você vai sair dessa. Porque é uma lei. É uma lei. Não adianta a gente arrancar o cabelo, ficar nervoso, falar que Deus é injusto, porque é a lei de Deus, e a lei de Deus vai se cumprir. Então quem tem que achar a solução é você, é eu na minha história. Eu tenho que achar a solução para sair dessa. Tenho que descobrir que jeito que eu vou sair dessa, tá? E é isso que nós vamos tratar hoje, pensar como é que nós vamos sair dessa. Então ele faz uma afirmação: já que os seus pais escolheram as coisas erradas, até a 3ª geração, não é a primeira não, até a 3ª, ela pagará os seus erros. Mas depois ele dá uma chance, que é a 2ª parte, que ele fala assim: mas que também ajo com amor até a 1000ª geração, para aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então vamos ver se vocês entenderam qual a saída que você tem. Qual a saída que você tem? Amar e guardar os mandamentos de Deus. É a única saída. Não adianta você reclamar, não adianta você ficar revoltado, não adianta você ficar triste. Você tem que mudar o rumo. Muda o rumo da tua vida. Você sabendo disso, você fala assim: agora eu quero amar e seguir a Deus. Você sai daquela maldição quando você faz isso, porque você decidiu não mais estar debaixo dela. E isso é uma atitude de quem está vivo, porque quem já morreu, não tem mais volta, tá? Quem já morreu e morreu no erro, não sei o que vai acontecer, não me compete. Mas você que está aqui, eu que estou aqui, a minha postura tem que ser: agora, Senhor, eu decidi amar-te e seguir-te. É uma decisão que você tem que fazer. Quando você decide e faz, o Senhor diz que até a 1000ª geração Ele abençoará. Olha que bênção, hein? Até a 3ª é maldição, até a 1000ª é bênção. Desde que
você toma essa decisão. E eu quero enfatizar bem isso. Por que que Deus espera a decisão? Porque Deus segue a sua lei. Deus não, vamos falar a verdade, Deus não é palhaço para ficar fazendo uma coisa aqui, outra coisa ali, aí a pessoa chora ali, aí a pessoa pede ali, aí ela erra aqui, aí ela quer de volta ali. Deus não é palhaço, não. Deus criou as coisas tudo certinho. Então é você que vai ter que tomar a sua posição. É você que vai ter que tomar a sua decisão. Então, diante das coisas hereditárias que nós carregamos, que o Senhor fala que até a terceira geração, dos que os seus pais, seus avós fizeram de errado, nós estamos aqui penando, nós estamos aqui muitas vezes pagando o que eles fizeram. O Senhor fala, mas agora pode ser diferente, porque agora a bênção pode vir, desde que você tome consciência e você tome uma atitude. Então vamos ficar em pé, e agora nós vamos então rezar pela nossa hereditariedade. A hereditariedade corrompida que nos trouxe a maldição. A hereditariedade pecaminosa que nos trouxe a doença. A hereditariedade destrutiva que nos trouxe perda, que nos trouxe destruição financeira, que nos trouxe destruição familiar, que nos trouxe empecilhos na nossa vida, e nós estamos vendo isso acontecer até hoje. Estamos vendo, porque de geração em geração, o Senhor fala até a terceira, mas às vezes nenhuma das minhas gerações tomou postura, e a maldição vem vindo, vem vindo, vem vindo. Mas nesta noite, Senhor, eu tomo uma postura diante de Ti. Uma postura de quem quer seguir-te. Uma postura de quem quer ser fiel a Ti, Senhor. Não por medo, não por medo, não para conseguir uma bênção, não, Senhor. É porque eu quero a minha vida arrumada. Eu quero a minha vida corrigida diante de Ti, Senhor. Por isso, Senhor, vem em nosso socorro e vai mostrando a cada um de nós as coisas que nós precisamos corrigir dos nossos antepassados que herdamos, o caráter que nós herdamos, o caráter às vezes maldoso, o caráter egoísta, o caráter corrompido, o caráter de alguém que rouba, o caráter de alguém que engana, que vieram dos nossos antepassados. Eu quero colocar, Senhor, e quero que isso seja mudado, que isso seja transformado, Senhor. Eu não quero mais isso. A mentira, Senhor, eu quero colocar, Senhor, os vícios incorporados na minha família, Senhor. Os meus antepassados escolheram vícios, escolheram bebida, escolheram drogas, escolheram prostituição, escolheram adultério. Eles escolheram e nós estamos pagando isso. Mas eu quero, Senhor, nesse momento orar e falar que eu não quero mais isso. Eu quero ter uma vida contigo. Eu quero ter uma vida direta contigo, Senhor, só dirigida por Ti, Senhor. Eu quero renunciar a todas essas escolhas que os meus antepassados fizeram. Eles já fizeram, eu não posso mais fazer nada, mas por mim, agora, eu escolho a Ti, Senhor. Eu escolho Te servir, Te obedecer. Eu escolho seguir as Tuas leis, Senhor. Escolho, Senhor, não ser corrompido pelo dinheiro, não ser corrompido pelo mal, não ser corrompido pelos feiticeiros, não ser corrompidos por aqueles que ficaram fazendo feitiços para ganhar poder, para ganhar força. Senhor, eu não aceito e não quero mais isso. Se a minha família fez isso, seja anulado agora em nome de Jesus, seja destruído em nome de Jesus. Senhor, vai entrando na minha vida, vai pedindo, Senhor, entrar na sua história, da história desses seus antepassados até a terceira geração, e que Ele vá mostrando todas as corrupções que aconteceram, todos os erros, todas as coisas que estão trazendo destruição hoje para a tua vida, que estão trazendo consequências destrutivas. Vai pedindo para o Senhor entrar
E vai, Senhor, colocando a tua graça, Senhor, e vai mostrando, porque a tua promessa é que se nós te seguirmos, nós seremos abençoados até a 1000ª geração. Então os nossos descendentes serão abençoados se nós tomarmos essa atitude. Nós queremos tomar essa atitude, Senhor. Existe a lei de Deus e Ele vai seguir a sua lei. E quando o homem, agora eu quero explicar o que acontece. Quando o homem, o meu avô, ele escolheu roubar. Ele escolheu, ele que quis roubar para ganhar mais. Quando ele fez isso, ele abriu a porta para o demônio de roubo. E esse demônio de roubo entrou e se estabeleceu na minha família. Pode ser que hoje você está sendo roubado e não sabe por quê. Você fala, por que eu estou sendo roubado o tempo inteiro? Mas o demônio de roubo já entrou, ele está ali porque alguém abriu a porta para ele. Não é uma coisa de agora, pode ser uma coisa lá de trás. Provavelmente é. Quando o seu antepassado lá, a sua avó, ou o seu avô, o seu bisavô, ele queria posse, queria dinheiro, queria as coisas. Aí ele foi lá no feiticeiro e fez um pacto com o feiticeiro. E o demônio está lá. Ele aceitou o pacto e ele está lá na sua família. Você queira ou não queira, foi isso que aconteceu e ele lá está. E aí quando você vê as coisas malignas acontecendo na sua casa, que você fala assim, não é possível que está acontecendo essas coisas. É porque ele está lá. Está entendendo? Ele está lá porque deu direito legal. Chama direito legal. O seu antepassado deixou e falou, pode ficar aqui, Satanás, pode ficar aqui. Fica aqui. E ele fica até a hora que alguém tem que mandar ele sair. Pode ser que o seu antepassado se voltou para a prostituição. E quando ele fez isso, ele abriu a porta para vários demônios de prostituição entrar dentro da sua casa. E até hoje, você está vendo a prostituição ao teu redor, e você fala, não é possível. É o demônio está lá. Porque deu direito legal, abriu a porta e falou, pode ficar aqui. Não foi você, mas foi os teus antepassados. Então agora, quem vai ter que fechar a porta vai ser você, porque você que está aqui. Os teus antepassados não podem fazer mais nada, porque já morreram. É você que vai falar, não quero esse demônio na minha casa. Está entendendo? Não é, às vezes o demônio não veio por causa de você, e você fez alguma coisa, não, foi os teus antepassados. E ele está lá, porque ele fica, porque o demônio é teimoso, porque o demônio é sorrateiro, ele fica escondido atrás da porta, esperando a hora de poder agir. Nesse momento você vai renunciar. Fecha os teus olhos e você vai renunciar. Todos os demônios que entraram na sua casa por via dos seus antepassados. Todos os demônios que os teus antepassados abriram a porta e deixaram eles ficar. Qualquer um deles, você mesmo vai saber. Eu não preciso falar, você que vai saber. Eles entraram e eles estão lá, às vezes quietinho, às vezes agindo, ele varia, né? Às vezes ele age, às vezes ele fica quieto, mas ele está lá. E você precisa tomar uma postura e falar, eu não quero que ele fique aqui. O meu avô, o meu bisavô, a minha avó, os meus antepassados pediram para ele ficar, mas eu não quero mais. Agora fala em voz alta, eu não quero mais isso. Eu não aceito mais, em nome de Jesus, porque quem manda na minha casa sou eu, porque quem manda na minha vida sou eu, não é os meus antepassados, e eu escolho Jesus Cristo, e não quero mais que Satanás fique aí ancorado, disfarçado, grudado na minha família. Eu não quero, não aceito, não permito, em nome de Jesus. A nossa fé, que a palavra está falando, é quando nós nos decidimos
por Jesus Cristo. É uma decisão. É uma decisão. Não é uma força humana. É uma decisão. Não, a minha casa é de Jesus. Minha casa é de Jesus. A minha casa será coberta com o sangue de Jesus. A minha família terá a proteção do sangue de Jesus. É isso que vence, não é eu. Porque eu não tenho força. Eu preciso de ter essa fé. E quando eu tenho essa fé, como diz a palavra, até 1000 gerações, elas serão protegidas e libertas. Então é uma decisão que você vai tomar. Eu quero que Jesus seja soberano na minha casa. Eu quero que o sangue de Jesus recubra todas as minhas coisas. Eu quero que a cruz de Jesus esteja aqui marcada. E aí então, o Senhor vai olhar e vai falar assim, ó, aquele lá, ele realmente quer me seguir. Não significa que você está tudo pronto, que você está forte, que deu tudo certo. Não, é a decisão. Ela é importante. É importante você tomar a decisão, porque quando você toma, lá do céu, o Senhor está vendo. Os anjos do Senhor estão vendo a tua decisão. E é essa decisão que vai valer. Está entendendo? Pergunta para a pessoa se ela entendeu. É a decisão sua. E é por isso que eu não posso tomar por você, eu tomo por mim. E quando eu tomo essa decisão, o Senhor está olhando. Está falando, não, Ele está tomando a decisão por mim. E eu vou livrá-lo do mal. Nós vamos pedir a força do alto. Sem a força do Espírito, eu acho que ninguém consegue esse tipo de oração. É uma oração bem difícil de enxergar e de enfrentar. Mas com o poder do Espírito, com os dons do Espírito, com a luz do Espírito Santo, com as revelações do Espírito Santo, você vai conseguir, eu vou conseguir. Nós não precisamos saber da vida dos outros, não precisamos contar nada para os outros, mas o Espírito Santo é capaz de entrar e saber toda a história. E é com eles, com o Espírito Santo que nós contamos. Então, com a mão na cabeça da pessoa, você vai falar, Espírito Santo, revela a ela tudo o que ela precisa saber, tudo o que ela precisa orar, tudo o que ela precisa tirar da casa dela, tudo aquilo que é preciso que seja liberto da hereditariedade dela. Deus vai realizar grandes coisas na sua vida. Deus vai realizar grandes coisas na tua história. Deus vai realizar grandes coisas na tua hereditariedade, porque Deus é fiel e Ele cumpre aquilo que Ele promete.